E se Deus te desse uma missão, mas fosse justamente a missão que você mais queria evitar? E se, ao tentar fugir do chamado, você descobrisse que não existe lugar suficientemente longe da presença de Deus? Essa é a história de um homem comum, mas escolhido por um propósito eterno. Um homem chamado Jonas. Jonas sabia quem era Deus. Sabia de seu poder. Sabia que ninguém escapa de suas mãos. Mas ainda assim, tentou fugir. A vida de Jonas é um espelho para muitos de nós. Porque, como ele, também temos um chamado. Também temos direções claras de Deus. E, como ele, muitas vezes viramos as costas, achando que sabemos melhor. Mas há uma verdade que Jonas descobriria da forma mais dura possível. Não importa o quanto você corra, Deus sabe exatamente onde te encontrar. Imagine um mar revolto. Uma tempestade que ameaça destruir um navio inteiro. Homens desesperados jogando suas cargas ao mar, clamando a deuses que não respondem. E no porão do navio, dorme um homem. Não é um sono de paz. É um sono de fuga. Jonas não está em paz. Está tentando calar a voz de Deus. Mas a voz de Deus nunca se cala. E quando ele tem um propósito na sua vida, nem as ondas, nem os ventos, nem as profundezas do oceano podem impedir. Jonas não sabia, mas estava prestes a entrar na barriga da maior prova da sua vida. Literalmente. Você já fugiu do que Deus pediu? Já tentou apagar um chamado com desculpas? Já disse não estou pronto, quando na verdade era só medo. A história de Jonas não é sobre um homem que foi engolido por um peixe. É sobre um homem que foi engolido por si mesmo, pelos seus medos, pela sua fuga, pela sua resistência ao propósito. E se você está se sentindo preso, sufocado, como dentro de um lugar escuro onde não há mais direção, talvez você esteja no mesmo ventre simbólico em que Jonas esteve. E a saída, assim como para ele, começa com uma única atitude: obediência. A jornada de Jonas vai te mostrar que até mesmo os nossos maiores erros podem nos levar exatamente ao centro da vontade de Deus, se estivermos dispostos a ouvir e obedecer. Se você quer descobrir o que aconteceu com Jonas, e como a sua história se conecta com a sua própria caminhada espiritual, fica até o final. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça até o fim, porque teremos uma oração poderosa baseada nessa mensagem. Você não vai querer perder. Era uma época em que a voz de Deus ecoava entre os homens através de profetas. Em meio ao caos, à idolatria crescente e à decadência espiritual de muitos povos, o Senhor ainda levantava mensageiros que ousavam falar a verdade, mesmo quando ela doía. Foi nesse contexto que conhecemos Jonas, filho de Amitai, um homem israelita, conhecido por ser profeta do Deus Altíssimo. Vivendo no reino do norte de Israel, Jonas já havia recebido mensagens divinas antes. Não era um iniciante. Ele conhecia a presença de Deus, sentia sua mão e ouvia sua voz. Mas desta vez, o chamado seria diferente. Desta vez, o plano de Deus não o levaria para Israel, nem para Judá. O destino era mais longe, mais perigoso e mais indigesto para o coração de Jonas. Deus falou com ele claramente: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive. Só de ouvir esse nome, Jonas gelou por dentro. A capital do Império Assírio era conhecida por sua brutalidade. Era uma cidade inimiga de Israel, símbolo de opressão, crueldade e perversidade. Seus soldados invadiam terras, matavam sem piedade, torturavam sem remorso. Era uma terra que respirava violência e zombava do Deus de Israel. E agora? Jonas tinha que ir lá? Pregar para eles? Dar-lhes uma chance de arrependimento? Jonas conhecia a misericórdia de Deus. E talvez esse fosse o seu maior problema. Ele sabia que se Nínive se arrependesse, Deus os perdoaria. E essa ideia o enchia de raiva. Esses assassinos mereciam punição, não misericórdia. Jonas não queria ver graça sendo derramada sobre seus inimigos. Então ele tomou uma decisão. Não era nobre. Não era espiritual. Mas era humana. Jonas virou as costas para Deus, e fugiu. Em vez de ir para Nínive, para o Oriente, ele decidiu descer ao porto de Jope e embarcar rumo a Tarsis, o ponto mais distante no mapa daquela época, do lado oposto. A ideia era clara: fugir da presença do Senhor. Mas Jonas esqueceria algo que nenhum homem jamais conseguiu mudar: não há fuga possível daquele que tudo vê. Essa introdução marca o início de um conflito interno poderoso,
um profeta que luta contra o próprio Deus, um servo que se rebela contra seu senhor, e, ao fazer isso, entra num caminho de consequências imprevisíveis. A caminhada de Jonas não é apenas geográfica, é espiritual, é emocional. É um mergulho profundo dentro da alma de um homem dividido entre a obediência e o orgulho. E você? Está indo para onde Deus mandou? Ou está comprando passagem para o lado oposto? O navio balançava suavemente enquanto Jonas se acomodava em seu esconderijo, nas profundezas da embarcação. Lá, envolto pelas sombras e pelo silêncio, ele buscava se desligar do mundo e de Deus. Mas era impossível. A viagem para Tarsis mal havia começado, quando o céu se fechou com fúria. Nuvens negras se formaram repentinamente. O vento cortava como navalha. E as ondas começaram a crescer, como se mãos invisíveis quisessem virar o navio de ponta cabeça. Uma tempestade sobrenatural tomava conta do mar. Era como se o próprio oceano estivesse em agonia. Cada trovão parecia um grito do céu. Cada relâmpago, uma sentença. Os marinheiros, experientes e acostumados com tormentas, logo perceberam, aquilo não era normal. Eles começaram a orar. Mas oravam a deuses estranhos, deuses que não respondiam. Jogavam as cargas ao mar para aliviar o peso. Gritavam. Choravam. Entravam em desespero. Enquanto isso, Jonas dormia. Sim, dormia. Não de tranquilidade, mas de fuga. O capitão, espantado ao encontrá-lo naquele estado, o acordou com palavras duras. Que fazes, dorminhoco? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não pereçamos. Era como se o mundo ao redor gritasse, mas Jonas estivesse anestesiado. Seu coração estava pesado. Ele sabia. A tempestade tinha um nome. E esse nome era Jonas. Os marinheiros então lançaram sortes para descobrir quem era o causador daquele mal. E a sorte caiu justamente sobre ele. Todos o olharam, esperando uma explicação. Jonas, finalmente, confessou: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Fugi da presença dele. Os homens recuaram. Estavam diante de alguém que havia desafiado o Deus verdadeiro. Um Deus que agora se manifestava com toda a sua ira. O que devemos fazer contigo, para que o mar se acalme? Perguntaram. Jonas não hesitou. Sua consciência gritava mais alto que o medo. Ele sabia que a tempestade era consequência direta de sua desobediência. Sabia que era ele quem estava impedindo a paz de voltar. Lançai-me ao mar, respondeu. E o mar se acalmará. Os marinheiros tentaram resistir. Remaram com todas as forças para voltar à terra. Mas não conseguiram. As ondas se erguiam como muralhas. Até que, num misto de desespero e reverência, eles clamaram ao Deus de Jonas e o lançaram ao mar. E o mar silenciou. Como se tivesse recebido o que queria. Como se agora estivesse satisfeito. Mas Jonas afundava. Rápido. Sozinho. Até que tudo escureceu. E, de repente, algo o envolveu. Não era morte. Era milagre. Um grande peixe, preparado pelo próprio Deus, engoliu Jonas. Lá dentro, no ventre daquela criatura colossal, Jonas se viu num útero sombrio. Vivo, mas preso. Salvo, mas quebrado. Não havia mais para onde correr. Nenhum barco. Nenhum mapa. Nenhuma desculpa. A única coisa que restava era se render. No fundo do abismo oceânico, envolto por escuridão e silêncio, Jonas vivia o momento mais crítico da sua existência. 3 dias e 3 noites. Esse foi o tempo em que ele permaneceu dentro do ventre do grande peixe, um tempo que não se mede em horas, mas em dores, reflexões e arrependimentos. Dentro daquela prisão viva, o profeta deixou de fugir e começou a orar. Foi ali, no lugar mais improvável, que Jonas reconheceu sua condição e se lembrou de quem era Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Essas palavras brotaram de um coração que, finalmente, se quebrantava. Jonas não era mais o mesmo homem que fugiu de Jope. O orgulho tinha afundado com ele. A teimosia tinha sido esmagada pela pressão das águas. A resistência cedeu lugar à obediência. Ele entendeu que a vontade de Deus não é para ser questionada, mas cumprida. Ali, onde nenhum raio de luz penetrava, onde nenhuma alma humana jamais esteve, Jonas foi transformado. E como em um novo nascimento, algo mudou dentro dele antes que algo mudasse fora dele.
E então, o impossível aconteceu. Deus ordenou ao peixe. E o peixe, em obediência ao Criador, vomitou Jonas em terra firme. A cena era grotesca. Um homem coberto de gosma, ferido, cambaleando pela praia. Mas era um homem vivo. Um homem que havia enfrentado o ventre do inferno para enfim compreender a grandeza do céu. Mal havia se recuperado, e a voz do Senhor veio novamente: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te direi. Dessa vez, Jonas não discutiu. Ele se levantou, pegou o caminho de Nínive, e caminhou por dias até chegar à cidade mais temida que conhecia. Ao entrar, não levou espada, não levou exército, levou apenas a palavra de Deus. E a mensagem era simples e direta: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas pregava com o peso de alguém que conhecia o juízo de Deus. Suas palavras cortavam como lanças invisíveis. E a cidade ouviu. Homens, mulheres, nobres e até o rei, todos se quebrantaram. Trocaram suas roupas por panos de saco. Jejuaram, choraram e clamaram por misericórdia. O arrependimento de Nínive foi tão intenso, tão sincero, que tocou o coração de Deus. E ele os perdoou. Sim, aquele povo cruel e violento foi alcançado pela graça. Porque a justiça de Deus é real, mas sua misericórdia é incomparável. Jonas, porém, não reagiu como se esperava. Não se alegrou. Não celebrou. Ele se indignou. Foi por isso que fugi, disse ele, amargurado. Porque eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Jonas preferia ver o juízo, mas Deus preferia ver a salvação. E assim, o maior milagre da história de Jonas não foi ter sido salvo pelo peixe, mas ter testemunhado a salvação de uma cidade inteira. Jonas se afastou da cidade, subiu a uma colina e se assentou, esperando. No fundo, ainda desejava que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive. Sentou-se sob o sol escaldante, assistindo de longe, como quem assiste a um julgamento aguardando a sentença. Mas a sentença não veio. Veio o silêncio. Veio a misericórdia. Veio a compaixão. E ali, diante do perdão de Deus, Jonas se consumia de raiva. Tira-me a vida, Senhor. Melhor me é morrer do que viver. Ele não suportava ver os inimigos sendo perdoados. Sua visão ainda estava presa ao passado, à justiça humana, à lógica da retribuição. Mas Deus não havia terminado com Jonas. Naquele monte, o Senhor preparou uma planta para crescer sobre o profeta, dando-lhe sombra e alívio do calor. Jonas se alegrou. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme. E a planta secou. E o sol voltou a queimar sobre sua cabeça. Jonas desmaiava de calor, reclamava, lamentava. E então veio a voz divina. Clara, direta, inconfundível. Fazes bem em te indignares por causa da planta? Jonas respondeu, sim, faço bem. Até a morte. E Deus retrucou, tu tiveste compaixão da planta, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, com mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Ali, Jonas foi confrontado com a verdade mais profunda do coração de Deus: o perdão é maior que a justiça. A misericórdia é mais poderosa que o juízo. A compaixão de Deus ultrapassa os limites da nossa compreensão. A história de Jonas termina com esse questionamento divino ecoando, sem resposta do profeta. E talvez esse silêncio seja o convite para o nosso próprio coração responder. Você perdoaria quem te fez mal? Você se alegraria com a salvação de quem destruiu seu povo? Você compreenderia a profundidade da graça de Deus, mesmo quando ela desafia sua lógica? Jonas nos mostra que, muitas vezes, obedecer externamente não significa estar alinhado internamente. Você pode ir para Nínive com os pés, e ainda assim ter o coração preso em Tarsis. Mas o amor de Deus continua insistindo. Continua nos moldando. Continua revelando que a verdadeira obediência começa na alma. A história de Jonas termina com uma pergunta. E talvez seja porque a resposta cabe a mim. Cabe a você. A história de Jonas não é apenas um relato antigo sobre um profeta e um peixe. É um espelho. Um reflexo do que acontece dentro de nós, quando lutamos contra a vontade de Deus. Quantas vezes você já tentou escapar do que o Senhor colocou diante de você?
Quantas desculpas você criou para não perdoar, não obedecer, não pregar? Jonas tentou fugir. E quanto mais ele fugia, mais profundo afundava. Até que não havia mais saída. Deus, no entanto, não desistiu dele. E também não desiste de você. Mesmo quando desobedecemos. Mesmo quando endurecemos o coração. Deus continua agindo. Ele prepara o mar. Prepara o peixe. Prepara a planta. Prepara até um verme, se necessário, tudo para nos ensinar. O plano de Deus não é apenas nos usar, é nos transformar. Jonas foi usado por Deus. Mas ainda havia algo dentro dele que precisava morrer: o orgulho. A religiosidade fria. A falta de compaixão. Você pode estar no caminho de Deus, mas ainda com o coração distante dele. Você pode estar obedecendo por fora, mas se revoltando por dentro. Por isso, a história de Jonas é tão poderosa. Porque ela termina com um silêncio. Não sabemos se Jonas se arrependeu, se mudou, se compreendeu. Mas isso pouco importa. A verdadeira pergunta é: e você? Você vai continuar fugindo? Ou vai aceitar que a vontade de Deus é sempre o melhor caminho, mesmo quando não parece? Você vai continuar se escondendo nas profundezas do medo? Ou vai permitir que Deus te tire do ventre da dúvida e te coloque de pé no centro da missão? Talvez hoje você esteja no seu ventre de peixe, preso em um lugar escuro, sufocado pela ansiedade, pelo medo, pela culpa. Mas lembre-se, até ali, Deus te ouve e está pronto para te levantar. Agora feche seus olhos, porque vem aí uma oração poderosa. Uma oração para aqueles que estão cansados de fugir. Uma oração para quem quer voltar e obedecer. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma nova mensagem. E permaneça com a gente, porque agora vem uma oração transformadora que pode mudar sua caminhada com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com o coração quebrantado, como Jonas, que descobriu no ventre do peixe que não existe fuga do Teu amor, nem refúgio fora da Tua vontade. Pai, eu reconheço que tantas vezes eu resisti à Tua voz. Resisti ao Teu chamado, resisti ao Teu toque, resisti ao Teu plano, por medo, por orgulho, por insegurança. Fugi como Jonas, achando que era possível esconder-me do Teu propósito. Mas hoje, Senhor, eu entendo que não importa a direção que eu tome. A Tua presença me alcança. Senhor, me perdoa. Perdoa pelos caminhos errados que escolhi. Perdoa pela minha teimosia, pela minha frieza, pela dureza do meu coração. Perdoa quando achei que sabia mais do que o Senhor. Quando julguei pessoas, cidades, situações, sem conhecer o Teu plano de redenção. Assim como Jonas, eu também precisei chegar ao fundo. Fui engolido por dores, por dúvidas, por tempestades internas que me fizeram clamar. E, mesmo ali, no lugar escuro onde não havia mais esperança, o Senhor me ouviu. Obrigado, Deus, por nunca desistir de mim. Obrigado por usar até mesmo um peixe, uma planta, ou um vento quente para me ensinar. Obrigado por moldar meu coração com a Tua paciência. E por não me destruir, mesmo quando merecia. Pai, me ensina a obedecer. Mas não uma obediência apenas de atos. Uma obediência que brota da alma, que nasce do amor, que se manifesta na compaixão. Me livra da religiosidade seca, da fé sem misericórdia, da justiça sem graça. Me ensina a enxergar o outro com os Teus olhos. A falar com coragem, mas também com humildade. A pregar com verdade, mas também com amor. Senhor, se ainda estou em fuga, me para. Se ainda estou no navio errado, me sacode com tempestades santas. Se for preciso, me lança ao mar. Mas não permita que eu viva longe do centro da Tua vontade. Eu não quero mais fugir. Eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para mim. Mesmo que seja difícil. Mesmo que doa. Mesmo que me leve até Nínive, lugares e pessoas que eu nunca imaginei amar. A partir de hoje, eu escolho Te seguir com tudo o que sou. Sem desculpas. Sem reservas. Porque o Teu plano é maior que o meu medo. E o Teu amor é mais profundo que qualquer mar que eu enfrente. Em nome de Jesus, amém.